Estávamos falando de sistemas dinâmicos de número infinito de graus de liberdade, certo? Vulgarmente conhecidos como campos. Então a gente fez uma análise desses sistemas dinâmicos, mostrando como que eles podem ser obtidos como uma espécie de procedimento limite, né? De limite no sistema dinâmico normal que a gente conhece aí de número finito de graus de liberdade, né? São sistemas com coordenadas generalizadas, dependentes do tempo. Tudo que você quer é descobrir qual é a dependência do tempo dessas coordenadas generalizadas, ou seja, descobrir qual é a dinâmica desses sistemas, né? Então a gente partiu de um exemplo, um monte de osciladores harmônicos acoplados, né? E generalizou esse exemplo justamente para que a gente tivesse a possibilidade de ter covariância relativística, né? Então a gente pediu que a densidade lagrangiana associada com esse sistema tivesse uma dependência nas derivadas que não fosse uma dependência qualquer, né? Mas a dependência das derivadas através do gradiente, do quadrigradiente, né? dmi-φ, né? E aí demos alguns exemplos, né? Pedindo, né, que o lagrangiano fosse um escalar frente a transformações de Lorentz, né, tipicamente, para manter a covariância relativística, e chegamos a equações relativísticas, exemplos de equações relativísticas que eram covariantes de Lorentz, né, a equação de Klein-Gordon e as equações de Maxwell, né, tipicamente. Também observamos como que a gente, partindo, né, de um lagrangiano genérico, né, que dependia de campos ou multipletos de campos, φi de x, né, a gente obtinha, via o princípio de minimação, um conjunto de equações de movimento, equações de Euler-Lagrange, né. Então, essas equações de Euler-Lagrange, né, a gente conseguiu escrever essas equações dessa forma, né? A gente obteve o contrário, né? VL de φ menos esse cara aqui, mas com menos global, né? Em geral, eu gosto de escrever assim, porque as equações de Lagrange que eu conheço começaram com a DDT de DL, de φ, etc. Isso é um passo de toque. Então, assim, a gente encontrou uma maneira de propor a dinâmica, né, de um sistema de infinitos graus de liberdade a partir do conhecimento de um certo funcional, que foi o funcional de ação, né? O nosso funcional de ação foi definido como sendo integral de x sobre um certo volume arbitrário, né, dessa densidade lagrangiana L de há a possibilidade de haver dependências, como eu disse para vocês na última quinta-feira, uma semana atrás, né? Há a possibilidade de haver dependência também de segundas derivadas, terceiras derivadas, né, do campo φ, só que quando você impõe essa possibilidade, quando você admite essa possibilidade, você também tem que modificar o seu princípio de minimação e pedir que as variações também das derivadas dos campos se anulem nas fronteiras desse volume que delimita, desse quadro de volume que delimita o sistema. Isso é um detalhe técnico, né?
gravitação em ordens superiores vai ter que talvez se meter um pouco com isso. Né? Gravitação com derivadas de ordem superior. Né? Gravitação em ordens superiores. Gravitação envolvendo derivados de ordens superiores. Ou seja, envolvendo derivados de segunda, de terceira, de quarta ordem, diretamente no seu Lagrangiano, na sua densidade Lagrangiana. Então, há aplicações desse tipo de coisa, mas não são aplicações que vão nos interessar nesse curso. Certo? O próximo tópico aqui, né, é um tópico importantíssimo, que é o seguinte, que é a questão de simetrias, né, que esses sistemas podem exibir. Né? Sistemas dinâmicos com infinitos graus de liberdade. Né? A gente precisa, primeiramente, definir o que a gente está entendendo de simetria. Certo? Simetria para nós vai ser um conjunto de transformações dos campos e das variáveis das quais os campos dependem, que são o espaço-tempo, tá certo? Que não vão promover mudanças na forma da ação, certo? Isso vai ser o critério de simetria para a gente. Se isso acontecer, é bastante fácil de imaginar que as equações de movimento não vão ser afetadas, certo? Então, assim, o juiz último, se você tem uma simetria ou não, são as equações de movimento. Você tem que ter as mesmas equações de movimento para as suas variáveis dinâmicas e para as suas variáveis dinâmicas transformadas pela transformação que você pretende que seja a simetria. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje, né, essencialmente, é que com esse critério para uma transformação de simetria, a gente é capaz de, um critério definidor, né, do que é uma transformação de simetria, a gente é capaz de mostrar um teorema bastante importante, chamado teorema de Gödel. Né? Chegamos nele, o teorema de Gödel. Vai dizer o quê? Vai dizer quais são as consequências de você ter uma simetria contínua, tá certo? Uma simetria contínua é uma simetria do tipo que nós consideramos anteriormente, simetria de Lie, né? Grupos de Lie, grupo de Lie conexo com a identidade. Isso é o que eu estou chamando de uma simetria contínua. Então você tem uma transformação de simetria, cujo conjunto dessas transformações forma um grupo de Lie, tá certo? Então, a gente já aprendeu a lidar com os grupos de Lie lá atrás, né? A gente já observou o que caracteriza, né, um grupo de Lie, que a gente precisa encontrar os geradores do grupo de Lie para a gente encontrar a forma finita, né, da maior parte das transformações, talvez não de todas, mas da maior parte das transformações. E a parte dos grupos de Lie já está trabalhada anteriormente. O que nós vamos observar agora é as consequências de ter simetrias de Lie, né, simetrias contínuas, de num certo sistema de campos, né, sistema de campos de partículas, sistema de campos. Né. Então, a gente vai começar isso a partir de um exemplo, na verdade. Né? Nosso exemplo vai ser o seguinte, vamos supor, né, por exemplo, eu vou pegar uma Lagrangiana que envolve dois campos escalares. Essa é uma Lagrangiana bem simples, que envolve dois campos escalares, dada por isso aqui, né?
dois campos escalares têm a mesma massa M, certo? Vou voltar a esse ponto daqui a pouquinho, certo? O que acontece se eles não tiverem a mesma massa M, né? E eu queria que vocês ponderassem sobre esse conjunto de transformações que eu estou colocando aqui, né? Seno alfa aqui eu estou considerando todo mundo no mesmo ponto X. Eu não estou alterando o ponto do espaço-tempo, tá? Nessa transformação. Alfa é um parâmetro global, ou seja, um parâmetro que não depende do espaço-tempo, certo? Então, será que essa lagrangiana é simétrica por essa transformação de simetria? Você pode ver que esse φ1 ao quadrado, φ2 ao quadrado, por exemplo, se você quiser, você pode escrever isso aqui assim, né? Certo? Você pode botar linha nesses caras todos, né? E escrever essa relação aqui que relaciona as coisas com linha e as coisas sem linha, né? Então, você cria assim, φ1, φ2, a matriz, né, que vai atuar sobre esse cara, vai atuar à direita, né, porque esse cara aqui é o transposto desse cara que está aqui. Então, para você obter a lei de transformação desse cara, você pega essa equação aqui e transpõe. Então, o transposto disso é o transposto disso vezes o transposto dessa matriz. Certo? Vai ficar a posição lá, menos são lá, posição lá. E aqui é a matriz normal, né? Você pode ver agora o seguinte, essa matriz aqui é como se fosse uma matriz de rotação para um ângulo alfa, certo? Essa que está aqui. Essa daqui é a matriz de rotação para um ângulo menos alfa, certo? Então, o que acontece se você rodar por alfa e depois em seguida rodar por menos alfa? Não acontece nada, né? Então, você pode pensar dessa forma para entender que isso que está aqui, né, é a matriz identidade, ou pode fazer o produto de matrizes mesmo, né, direto, né, e você vai ver que você não tem identidade da mesma maneira. Então, isso daqui vai ser φ1, φ2, que é φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado. Então, esse termo que está aqui, envolvendo φ1 e φ2, ele é invariante perante essa transformação que está aparecendo ali. Né? Se você quiser colocar um dmi, né, ou com índice embaixo ou com índice em cima, você observa que como alfa não depende do espaço-tempo, dmi φ vai transformar exatamente do mesmo jeito que o φ, certo? A mesma matriz aí envolvendo os caras, né? Então, você vai ter no meio dmi φ1, mais o meio, dmi φ2, e meio, então, tanto a primeira parte do lagrangiano quanto a segunda parte do lagrangiano são invariantes
certo? Você pode dizer perfeitamente aqui que L', se você quiser, você fala de x, L' de x igual a L de x. Aqui, quando eu escrevo x, eu estou imaginando a dependência através do φ, né? φ1 e do φ2. Então, se L' é igual a L, então você também tem que o S' é igual a S. Certo? O S de φ', 2, S' definido assim. Né? Então, você tem uma simetria. Né? Esse é um exemplo de uma simetria que atua sobre o seu sistema físico. Observa que essa simetria, ela atua apenas sobre a forma dos campos. Ele troca φ1 e φ2 por φ1', φ2', mas sem alterar a dependência espaço-temporal. Ela altera apenas a combinação linear que você está usando de φ1 e φ2. Ao invés de usar φ1 e φ2 separadamente, você vai usar cosseno alfa φ1 mais seno alfa φ2, né? Ou menos seno alfa φ1 mais cosseno alfa φ2, certo? Esse tipo de simetria, né, é chamado de simetria interna, certo? Que a distingue de outros tipos de simetria que envolvem uma mudança dos pontos do espaço-tempo. Né? São chamadas simetrias espaço-temporais. Né? Essa não é uma simetria espaço-temporal, essa é uma simetria interna, tá certo? Você vai distinguir claramente quando se trata de uma simetria interna e quando se trata de uma simetria espaço-temporal. Simplesmente você não mexe com os pontos do espaço-tempo na simetria interna, tá certo? A simetria espaço-temporal, a mais famosa de todas, é a simetria de Lorentz, né? E depois a simetria de Poincaré, né? Que envolve translações e transformações de Lorentz sobre as coordenadas do espaço-tempo. Os campos, a gente já viu que, em geral, a gente vai estar requerendo que os pontos carreguem representações do grupo de Lorentz, né, junto com eles. Então, os campos vão se transformar por transformações espaço-temporais em geral. Tá certo? Você pode esperar que isso aconteça. Né? O que interessa para que você tenha a simetria é que, essencialmente, a tua ação seja invariante. No caso da simetria espaço-temporal, a gente vai ver que isso daqui a gente não pode garantir. Essa coisa daqui. Certo? Mas nós vamos discutir ela daqui a pouco. Primeiro, a gente vai discutir simetrias internas. Né? O que a gente faz com a simetria interna em geral. Né? Vamos lá. Então, quando eu tenho uma simetria interna, eu vou ter uma situação como essa que está aqui, né? E que eu chamaria, por exemplo, ΔL, né? Seria o L certo? Menos o L esse ΔL, por uma simetria interna, a ideia é que ele dê zero, conforme a gente tinha observado anteriormente. Né? Uma coisa muito importante nisso daqui é
sem o uso de equações de movimento. Ou seja, a simetria é uma característica do teu sistema congelado, vamos dizer assim, no tempo T, se você quiser. Ele tem que exibir essa simetria independente do uso das equações de movimento. Certo? Então, se você observar bem esse exemplo que foi dado aqui, né, ninguém usou equação de movimento nenhum. Certo? Eu simplesmente considerei filinha 1, filinha 2 transformava desse jeito e observei que os termos que estão aparecendo ali no Lagrangiano são invariantes perante essa transformação. Certo? Então, para eu ter uma definição de simetria, ou as duas coisas, né? Quer dizer, quando isso acontece, quando isso não acontece, mesmo assim, isso aqui pode acontecer, né? Mas essas coisas têm que acontecer independente das equações de movimento. Certo? Chegando lá. Cada vez menor o número de propósito. Então, vamos imaginar que a gente tem simetrias contínuas, né? Certo? Desse sistema que está aí. Então, a gente vai poder escrever essas simetrias contínuas dessa maneira que está aqui, né? Filinha aí, x, é o φ de x, mais delta φ de x, um certo delta φ de x. Por exemplo, né? Vamos pegar o nosso exemplo específico, né? Por exemplo, você vai ter filinha 1 de x cosseno alfa de 1 mais seno alfa de 2. Se você pensa em alfa infinitesimal, certo? Então isso aqui vira φ1 mais alfa φ2, delta alfa φ2. Pensar na uma transformação infinitesimal. Portanto, esse cara aqui é o delta φ1. Certo? Eu chamei de delta φ1. Então, se eu tiver uma simetria contínua, né, uma simetria de Lie, tipicamente, eu sempre vou poder escrever essa simetria infinitesimalmente dessa forma. Eu poder dizer que filinha aí é o φ mais um certo delta φ que é infinitesimal. Certo? Então, se eu pegar a variação da Lagrangiana, né, que acabou o exemplo, né, variação da Lagrangiana, isso vai poder ser escrito assim, dl de φ mais dl de e delta φ, certo? O delta L vai ser L de filinha menos L de φ, né? Como antes. Aí você substitui filinha como sendo φ mais delta φ, expande inteiro o L de filinha. Né? Como você está subtraindo o L, que vai sobrar para ser esses caras que estão aqui. Aí, isso que está aqui, você pode integrar, né, por partes, né, como a gente fez antes nas equações de movimento, e a gente vai obter isso aqui, né? Dφ menos dμ. Dφ delta φ mais dμ
simples, como a gente está pedindo que o ΔL, né, seja zero, né, também ΔL é isso, então ΔL vai ser zero. Né? Tem uma diferença em relação à obtenção das equações de Euler-Lagrange. Não é diferença matemática, é diferença qualitativa. Né? Esse ΔΦi, lá nas equações de Euler-Lagrange, era uma variação arbitrária que você estava fazendo sobre as suas coordenadas generalizadas, sobre o seu sistema de campo. Certo? É uma variação arbitrária. Você não tinha nenhuma obrigação de que essa variação arbitrária constituísse uma simetria do seu sistema. Certo? Agora, nesse caso que está aqui, né, esse ΔΦi não é uma variação arbitrária. Né? Ela é uma variação que está submetida à regra de manter a sua densidade lagrangiana invariante. Então, ela é uma variação que é uma variação de simetria da sua lagrangiana. Tá certo? Ela ainda é arbitrária no seguinte sentido. Por exemplo, você pega aqui essa variação que está aqui, você está falando dela com delta alfa arbitrário. Então, nesse sentido, ela é arbitrária. Ela é uma variação deste tipo, que está aqui, para um delta alfa arbitrário. Né? Mas, então não é uma variação qualquer, é uma variação vinda de uma transformação que você sabe que vai deixar sua lagrangiana invariante. Certo? Ok. Então, a consequência que você tem invariância da lagrangiana é você terminar com essa identidade aqui. Isso aqui está com ser zero. Certo? Agora sim, você pode pegar e dizer o seguinte: e se as equações de movimento forem válidas? Né? E se? O que acontece? Se valerem as equações de movimento, aquele primeiro termo ali é zero, né? Que está aparecendo ali. E você termina com um negócio assim, ó, dmi, dl, dmi, delta, igual a zero. Tá certo? Certo que, para a gente obter isso, a gente não integrou nada, a gente não precisou usar condições de fronteira, né, do meu campo φ, etc. A gente só falou, vale as equações de movimento. Então, se vale as equações de movimento, vale para esse termo e vale para esse termo. Então, eu poderia dizer que essa equação que está aqui é válida para uma certa configuração φc. Tá certo? A configuração φc satisfaz a equação de movimento. Essa equação que está aqui é uma lei de conservação. Tá certo? O mesmo tipo da equação de continuidade. Por exemplo, vão aparecer tantas grandezas conservadas quantos parâmetros existirem caracterizando a transformação em simetria. Certo? Vamos dar um exemplo aqui, né? Que é o nosso exemplo de sempre. Né? Então, ali a gente viu que o ΔΦ1, né, era delta alfa φ2. E o delta φ2, né, se a gente fizer a mesma coisa, vai ter menos seno alfa φ1 mais cosseno alfa φ2. O φ2' vai ser φ2
ser menos delta alfa φ1, certo? Então, se você quiser calcular essa quantidade que está aparecendo aqui, você vai ter o seguinte, EL de dmi φ1, por exemplo, né? Vai dar dmi φ1. DL de dmi φ2 dá dmi φ2. Então você vai ter dmi de dmi φ1 vezes φ2. Lembre-se que delta alfa é global, ele não é independente do espaço-tempo, então ele pode passar por cima da derivada, certo? Ficar de fora da história. Aqui eu tenho delta alfa φ2, o delta alfa pode passar por cima da derivada. Como isso aqui vai ser zero, eu posso esquecer o delta alfa aqui na minha frente. Né? Então eu tenho isso, menos dmi φ2, que é dl de dmi φ2 é dmi φ2 vezes φ1. Aqui eu tenho que pôr esse label C para lembrar que essas configurações satisfazem as equações de movimento. Quais são as equações de movimento que vêm com uma Lagrangiana como essa? São as equações de Pythagorn, tanto para φ1 quanto para φ2, né? Então, o que eu obtive foi uma lei de conservação. Tem uma corrente, se eu quiser eu chamo essa corrente aqui, JI, tá certo? Que está sendo conservada como consequência de eu ter uma simetria, tá certo? O fato de eu ter uma simetria, ou seja, eu pedir que ΔL seja zero, é uma simetria interna, então por isso que é esse o requerimento que a gente está fazendo. O fato de a gente pedir que ΔL seja zero implicou nessa relação que está aqui. Quando eu usei as equações de movimento, eu obtive a conservação de uma certa quantidade. Essa quantidade é caracterizada por ΔΦi, né, que é definida por um único parâmetro. Portanto, terminou sendo conservado uma única corrente. Sendo covariantemente conservado uma única corrente. Né? Disso aqui, né, dessa lei de conservação, essa quadridivergência nula, você tira como antes uma lei de conservação. Né? Você tira aqui o J0 não, que é integral de dv de x do J0 se você definisse que aqui a consequência da tua corrente ser covariantemente conservada é que essa carga, tá, é conservada no tempo. Mesma coisa lá da equação de continuidade. Aí sim, impondo comportamento descente dos campos no infinito, etc. O volume que circula, né? Então, o fato de eu ter uma simetria contínua terminou numa lei de conservação, tá certo? Se eu tivesse, né, no caso geral, né, no meu delta
YA, XA, IJ e JC. Né? Se eu tiver uma simetria contínua, aqui era uma simetria contínua gerada por um único gerador, tá certo? Mas não precisa ser assim. Você pode ter uma simetria contínua gerada por R geradores, tá certo? Vai ter um parâmetro para cada gerador, epsilon A, XA, epsilon A igual a 1 até R. Né? E aqui você tem a soma sobre isso. Esses geradores são os caras que vão atuar nos campos. Né? Então, no caso geral, de eu ter uma simetria contínua, esses campos vão poder ser escritos em primeira ordem, sempre desse jeito. Aí você vai ter que identificar quem são esses XA, simetria por simetria, que você tiver. Mas eles sempre caem nessa forma que você tem aí. Né? Mas você vem aqui e substitui esse negócio aqui, lembrando que esses epsilon A's não são função do espaço-tempo, né? Você vai terminar com uma coisa assim, que é limite C, XA, IJ. E aqui você tem não uma, mas você tem R correntes covariantemente conservadas. Certo? Tantas correntes quantos parâmetros estiverem caracterizando a sua simetria. Ali no FIA J. Aqui, né? Corrige e continua curto. Agora melhorou. Então, você vê, se eu tenho uma simetria contínua parametrizada por R parâmetros, eu vou ter R correntes covariantemente conservadas, desculpa, esqueci o princípio. Esse mi que está aqui vem daqui. Né? Eu vou ter R correntes covariantemente conservadas e vou ter R cargas conservadas. Tá certo? O que é certo? Agora o XA não sai, né? Porque eles são somados. O XA não sai porque aqui você tem uma soma. Exatamente. Não que ele não seja também global. Né? Isso aqui não é necessariamente uma função de espaço-tempo. Agora você tem uma soma, então você não vai tirar ele dali de dentro. Certo? Então, esse é uma apresentação operacional, né, do teorema de Leda. Tá certo? O teorema de Leda diz para a gente isso. Se eu tenho uma simetria interna caracterizada por R parâmetros, eu tenho como consequência dessa simetria interna R quantidades conservadas. O teorema de Leda é mais geral do que isso que eu falei. Se eu tenho uma simetria contínua caracterizado por R parâmetros, eu vou ter R quantidades conservadas, certo? Aí em seguida a gente vai falar sobre o caso espaço-temporal, que esgota o conjunto de simetrias que nós estamos interessados aqui, certo? Tem um tipo de simetria interna que a gente já viu, né? Que, no entanto, não traz como consequência a conservação dessas coisas, por causa da cara específica dessa simetria interna. É a simetria de calibre. Né? Vamos lá.
Simetria de calibre também é um tipo de simetria interna, né? Você pode pensar no seu delta ali é justamente dmi alfa, certo? A milinha é igual a mi mais dmi alfa. Então, delta mi é o dmi alfa, certo? Aqui é claro que o nosso parâmetro, né, na verdade, é um número infinito de parâmetros, né, que é uma função de x, certo? Então, essa é uma situação em que eu tenho um parâmetro definido, uma função de x definindo a parametrização da simetria, né? Se eu pegar a lagrangiana, que eu acabei de introduzir lá, na aula passada, a gente introduziu a lagrangiana como operador magnético, etc. e tal, né? Você vai observar o seguinte: o delta L aqui, né? Você pegar o ali e variar para ali, delta B igual a dv de alfa, né? Você vai pegar o delta disso mais o delta disso. O delta disso é zero, porque o FMI é invariante perante as transformações de calibre, né? É para isso que ele é voltado, de fato. E aí o delta disso daqui, a operação de variação vai passar por cima do JMI, porque o JMI, em geral, nessa situação, ele é uma corrente externa. É um negócio fixo. Que eu não tenho, vamos dizer assim, que não está dentro do meu direito variar o JMI. O JMI não é fixado pela dinâmica da coisa, né? Então, o delta L vai ser simplesmente menos JMI, delta Mi é menos JMI dmi alfa, né? No entanto, né, nas equações de Maxwell, né, lembra que as equações de Maxwell são dmi, fmi igual a jmi, não é isso? Então, se você tomar mais uma derivada aqui, né, nessa equação, você vai ter que dmi, fmi, isso é zero, né? Porque você está com um cara simétrico e um cara antissimétrico, né? E isso aqui tem que ser dmi, jmi. Portanto, não é qualquer quadrivetor de corrente que você pode colocar dentro da lagrangiana de Maxwell, certo? Você é obrigado a colocar um quadrivetor de corrente que é covariantemente conservado, senão você vai ter problema com as equações de Maxwell, elas não vão ser consistentes, certo? Então, esse objeto, o JMI, ele é covariantemente conservado. Isso significa que você pode pegar esse cara que está aqui e escrever como dmi JMI alfa. Não, dmi JMI vezes alfa mais JMI dmi alfa. Né? Dmi JMI é zero, então sobra só aquele termo que está ali. Mas agora você usou as equações de movimento, né? Por exemplo, você não tinha usado para mostrar que era simetria das equações de movimento. Sim. Era simetria independente das equações de movimento. Aí só as soluções são simétricas. Então, está claro que eu estou na dependência, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu montar a lagrangiana de Maxwell, né? Eu preciso de um JMI aqui que seja conservado, já como input desse negócio. Porque eu sei que nas equações de movimento isso vai dar problema. Se eu não botar um cara conservado, eu vou ter uma contradição. Veja que a situação é um pouquinho paradoxal, como você reparou, né? Eu preciso usar as equações de Maxwell, as equações de movimento, para identificar essa contradição e restringir a forma
da Lagrangiana que eu estou construindo. Senão, se eu não uso as equações de movimento, eu boto qualquer JMI lá e depois eu vou me dar mal quando eu usar as equações de movimento. Né? Isso quer dizer o seguinte, que se eu olhar para essa Lagrangiana per se, né, ela não é simétrica perante transformações de calibre. Ela só vai ser simétrica por transformações de calibre se eu utilizar a definição dela, o JMI que seja covariantemente conservado. Tudo bem. Certo? Ela só vai ser simétrica se ela for coerente. Mas ok se ela for coerente. Mas eu reconheço que é uma situação meio diferente. Né? Então, a variação da Lagrangiana, se eu estou utilizando uma corrente que é covariantemente conservada, isso está dentro do meu poder ao escrever a Lagrangiana, certo? Então, já estou escrevendo a Lagrangiana com uma corrente que é covariantemente conservada. Se isso está dentro do meu poder e eu uso isso, aí a variação da Lagrangiana é uma quadridivergência. Certo? A variação da Lagrangiana por uma quadridivergência conduz às mesmas equações de movimento. Certo? Então, tem uma simetria dentro dessa perspectiva. Certo? Então, vamos seguir a história lá do Teorema de Noether, né? O ΔL, por um lado, é isso aqui. Por outro lado, eu posso pegar o ΔL e falar L de A' Mi menos L de A'. Tá certo? E aí eu vou fazer a mesma conta que vai me conduzir aquilo ali. Tá certo? Então eu vou ter o seguinte, vou ter DL de A' menos dmi de L de dmi. Mas esse passarinho não cala a boca, hein? Passarinho Passarinho tão bonito cantando. Que passarinho. Agora ele parou. Foi só falar. Essa revolta, cara. Essa revolta assim. Cara, essa existe uma energia negativa. passarinho comprimido, mano, com seu hábito. Não, não é isso aí não. Caraca, eu não passo não. Calou a boca do passarinho. Eu nem estava escutando o passarinho. A história é outra, né? Enfim, Ainda bem que os outros estavam, senão eu tava maluco. esse cara que está aqui é o ΔL, tá certo? E esse ΔL é igual a menos dmi de JM alfa. Mais uma vez, isso que está aparecendo aqui são as equações de Maxwell, quando a gente impõe as equações de movimento, de área Lagrange. Impõe a validade das equações de movimento, de área Lagrange. Então, esse cara que está aqui, ele vai ser dmi de menos JM alfa. Certo? Consequentemente, o que eu tenho aqui vai ser dmi dl dmi φ dmi A' del A' menos isso que está aqui, ou seja, mais JM vezes alfa. Isso vai ser um dmi de um certo dado JM, que vai ser igual a zero. Então, aparentemente, tem uma corrente conservada em função desse cara que está aqui.
Como é que sai dali de baixo para ele? Também 5 vezes baixo. Esse aqui foi 0. Sim. Só que outra parte. Aqui eu tenho a divergência, aqui eu tenho a divergência. Passei essa divergência para lá, tá certo? E botei ele dentro do meu sinal de divergência. O que é interessante aqui agora é o seguinte, que o alfa é um alfa de x. Então não tem mais essa de tira o alfa para fora do delírio. Né? O delírio atua sobre o alfa também. E o delta ani vai envolver deli alfa. Né? Então tem dependência em alfa aqui, tem dependência em alfa aqui. É muito estranho, porque parece que eu não tenho uma única corrente conservada. Eu tenho, vamos dizer assim, como eu preciso de infinitos números para caracterizar uma função, é como se eu tivesse infinitas correntes conservadas, não uma. Isso não seria estranho, porque eu estou falando de uma transformação local, significa uma transformação parametrizada por uma função, tá certo? Uma função é equivalente, a especificação de uma função é equivalente à especificação de um número infinito de números. Então, é como se eu tivesse uma simetria especificada por um número infinito de parâmetros. E aí, então, teria um número infinito de correntes. Nós vamos fazer assim, por favor. Agora vamos. De qualquer forma, é estranho porque você não tem notícia, né, de quais seriam essas infinitas correntes conservadas que estão aparecendo aqui. Vamos olhar com mais calma, então, esses caras que estão aqui. Né? Vamos ver quem é DL, DDI, ANI. Certo? Delta, ANI. Isso aqui é DF, alfa, delta, DDI, ANI, DF, alfa, delta, delta, ANI. E aqui a gente está escrevendo a regra da cadeia, né? Imaginando o seguinte, o L, ele depende do ANI, né? Depende de derivadas do ANI através desse termo. Né? E esse termo depende das derivadas do ANI através do F inimigo. Né? Então é a derivada do L em relação ao F vezes a derivada do F em relação às derivadas. Né? Vezes o delta ANI. Isso daqui, né? Esse primeiro termo vai nos dar delta de alfa, delta de beta, menos delta de beta, delta de alfa. Né? E aí você tem PL, DF, alfa, beta, você tem menos 1/4 ali, você vai produzir menos 1/2 de F, alfa, beta, e o nosso delta ali vai ser o DI, alfa. Né? Você contrai as coisas todas, você vai obter menos F de I dele alfa. Né? Então essa corrente estranha que a gente viu aqui, né? J de alfa é menos F de I dele alfa mais J I alfa. Certo? Essa mesma história pode ser escrita assim, como dmi F vezes alfa menos dmi de F alfa. Estou retrabalhando esse primeiro termo, tá certo? Se calcular dmi de F vezes alfa, tá certo? Se eu calcular esse cara aqui, dmi de F vezes alfa, eu tenho dmi de F primeiro, que cancela com esse, e o dmi de alfa vezes o F que é o que eu tenho aqui originalmente.
né? Mais JMI alfa. E nas equações de Maxwell, vamos dizer que esse cara que está aqui é menos JMI vezes alfa, certo? Dmi de F mini. Eu preciso trocar o meio do rio, por isso que aparece um menos, né? Ali. Esse cara cancela com esse, que está aqui, e olha a situação. O meu JMI, ele é simplesmente menos Dmi de F mini vezes alfa. Esse JMI, ele é conservado identicamente. Esse cara que está aí. Se você calcular DMI, JMI, ele é DMI, FMI alfa. Esse cara é simétrico, esse cara é assimétrico, isso aqui é zero. Você não precisa nem usar as equações de movimento porque esse cara precisa conservar. Certo? Ele tem mais uma característica, né, associada com ele, que é a seguinte. A característica é o seguinte: calcula a carga que vem desse cara que está aqui, vamos chamar de Q alfa, certo? É menos integral entre x dI F0 alfa, certo? Como já tem um zero aqui, né? Esse mi é obrigado a ser espacial, né? E como eu tenho uma tridivergência sendo integrada em 3 dimensões, esse cara aqui vira uma integral de superfície do F0i. F0i são as componentes do campo, né? O campo elétrico, né? Sobre a superfície que limita o volume, que a gente está tomando infinito, etc. e tal, você pode dizer que é zero. Vezes alfa, né? Então, você tem sim uma corrente conservada, né, como consequência da simetria de calibre, mas essa corrente conservada, ela, primeiro, ela é identicamente conservada, e segundo, ela não conduz a cargas conservadas, de fato. As cargas já são zero, então a conservação delas é trivial. DDD de 0 é 0. Certo? Então, a simetria de calibre, por ser uma simetria local, não está conduzindo a cargas conservadas, no caso lá da eletrodinâmica de Maxwell. Certo? Esse é um ponto interessante, né, a ser meditado. Né? E muita gente, mas muita gente por aí fala que a conservação da carga elétrica é uma consequência da simetria de calibre. Mas não é não. Certo? Com calma. Vou contar uma historinha para vocês. Teve um paper que a gente mandou, uma revista prestigiosa. Né? O editor escolheu um referido prestigioso também. Depois a gente ficou conjecturando quem poderia ser, né? A gente sempre faz isso, né? Somos assim, todos nós. E a gente falava sobre anomalias, que são não conservações quânticas de correntes conservadas classicamente, né? E o referi se referiu a que a quebra da simetria de calibre trazia consigo a falha na conservação da corrente elétrica, da corrente eletromagnética.
Aí a gente dedicou lá umas boas 5 páginas de resposta, não de alteração do peito, né, mas de resposta para o referido dizendo, olha, não adiantou, o cara não mudou de opinião, continua firme e forte. E vamos dizer, vocês são jovens, vocês são pessoas que julgam que a carreira de físico, né, é uma carreira intelectual, portanto baseada na razão e na argumentação racional, né? Então aviso para vocês que frequentemente, né, não é sempre, mas várias vezes a carreira de físico não é baseada em argumentações racionais, é baseada em situações de poder. O cara tem o poder de recusar o seu peito, ele recusa. Não gostei. Está recusado. Então, são só advertências para vocês que são jovens, estão começando agora. Certo? E a advertência tem o seguinte sentido: não se desesperem, não desanimem. Isso acontece. Esse é o sentido que eu estou falando para vocês. Isso acontece, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vai para outra revista, né, ou pede outro referido, etc. Mas vocês conseguiram publicar no canal? Conseguiram publicar no canal? Conseguimos publicar em outra revista que eu referi, aparentemente, não viu nenhum problema na questão que a gente estava colocando. Como é que as pessoas falam essa frase aqui? A conservação da carne, a consequência da saúde? Eu também já ouvi essa frase. Por que elas falam isso? Tem alguns que vão salvar essa frase? É um preconceito. É um preconceito de gente que provavelmente nunca fez essa conta que eu estou fazendo para vocês. Você vai ver, a simetria de calibre te dá uma lei de conservação? Dá, mas essa lei de conservação não implica na conservação da carga elétrica. Quem vai implicar na conservação da carga elétrica é a simetria global que eventualmente você tem dentro da tua teoria, não a simetria local. Ou o requisito de que você vai voltar lagrangiano uma corrente externa que já é conservada. Né? Caso você não faça isso, você não terá simetria de calibre. Aí sim, você poderia talvez dizer, não, né, tem um vínculo entre as duas coisas. Mas no nosso caso, essa corrente não era uma corrente externa. Essa corrente era uma corrente dependente dos graus de liberdade que caracterizavam o sistema. E ela era conservada pela simetria global, que não tinha sido quebrada. A simetria de calibre não. A simetria de calibre tinha sido quebrada, mas a simetria global não tinha sido quebrada. Enfim, o ponto aqui não é discutir o peito, né? Vamos lá. Querendo dizer que uma das formas de ver a coisa de equação, né, só ser coerente se o J for conservado, é que se você quiser que tenha que a equação, né, tenha simetria de calibre, então você tem que escolher o J sendo conservado. Você poderia fazer isso antes mesmo de montar as equações de movimento e ver se tem que ser conservado por qualquer jeito. Chegando assim. Exatamente isso. Nesse sentido. Essa é a ideia. Deixa eu apagar tudo logo. Vou mudar de assunto. Melhor apagar tudo. Ok. Vamos abordar então o caso que está faltando, que é o caso das simetrias espaço-temporais. Tá certo? No caso de simetrias espaço-temporais, a gente tem isso aqui, né?
tem uma variação do x' potencialmente pode envolver o próprio x. Tá certo? Exemplos são vários aí, né? Simetria de Lorentz e tal, mas isso a gente vai considerar em detalhe depois. Tá certo? O que a gente vai pedir no caso de uma simetria espaço-temporal, seja ela qual for? Né? A gente vai pedir que o lagrangiano seja um escalar frente a essa simetria. Certo? Seja um escalar frente a essa simetria. E a gente vai poder mostrar daqui a pouco, né, quando isso acontece, a variação da ação, né, a variação do lagrangiano mais a medida da integração da ação, d4x, te dão uma derivada total. Certo? Então, se estão te dando uma derivada total, a nova ação ela produz as mesmas equações de movimento. Então, essa aqui é a condição que a gente tem para obter uma simetria espaço-temporal. Então, a posteriori, vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, se eu peço que L' de x' seja L de x, né, eu posso imaginar o seguinte, que delta L, né? Eu sempre defino L' de x menos L de x, certo? E pode ser visto como pode ser visto como esse cara que está aqui, eu vou escrever assim, como sendo L de x mais L de x menos L de x, somando e subtraindo o L, né? Então, esse cara que está aparecendo aqui, L de x menos L de x, é exatamente o que eu chamei de delta L, certo? É a variação na forma da lagrangiana, certo? Tio, a diferença para a simetria interna que a gente visto aqui não tinha linha no x. A diferença para a simetria interna que não tinha linha aqui, do x lindo. Mas está escrevendo da mesma forma o delta L. Sim, delta L sim. Mas agora esse delta L não é zero. Entendeu? Essa é a diferença. Lá na simetria interna o delta L era zero, agora não é zero. Então, isso que está aqui, né, vai nos dizer o seguinte, L de x' é igual ao L de x menos delta L de x, que é esse cara que está aqui. De modo que essa equação aqui permite que a gente calcule o delta L de x. Né? O delta L de x ele vai ser o L' de x'
L' de x menos L' de x menos L' de x. Certo? E aí, se você substituir o x' como x mais delta x, né? X mais delta x, e expandir esse cara inteiro, né? Você vai ter L' de x, que vai cancelar com esse cara, menos delta x mi dmi de L. No princípio, dmi de L', certo? Só que a diferença entre L e L' é de primeira ordem em delta x. Aqui você já tem um termo infinitesimal, então você pode substituir o L' por L. Certo? A gente já fez isso antes, em outros momentos. Né? Ok. E isso que está aqui, né, nós vamos escrever além disso assim, como dmi de menos delta x vezes L mais dmi de delta x mi vezes L. Ok? A variação de forma do lagrangiano, da forma funcional do lagrangiano, ela é especificada pela condição de que o lagrangiano seja um escalar. Certo? Pelo menos em primeira ordem, isso é especificado assim. Né? Outro ingrediente, né, da nossa análise vai ser a variação da medida de integração, D4x. Né? Você vê que D4x é, em princípio, né, determinante dessa matriz aqui, né? Dx' ali, dx'. D4x. Essa é a relação entre a medida associada com os parâmetros transformados e a medida associada aos parâmetros não transformados. Isso aqui é o jacobiano, tá certo? E você pode calcular, né? Lembrando que a relação entre x' e x é essa, né? Então você vai ter delta dmi mais dmi de delta x mi. Isso quer dizer 4x. Certo? E como é que a gente calcula esse determinante de não sei o quê? Né? A gente tem essa fórmula aqui. Isso aqui é uma matriz 4x4. Né? Então eu imagino que o determinante de 1 mais a é exponencial do traço do log de 1 mais a. Né? Na verdade, você fala do produtório dos autovalores da matriz, produtório dos autovalores da matriz 1 mais a, e exponencial do log é a própria, né? É a mesma história. Né? Vamos lá, mais devagar um pouquinho. Determinante de 1 mais a, produtório sobre n dos autovalores, estou chamando assim, os autovalores de 1 mais a. 1 mais a subíndice n. Né? Isso daqui é exponencial do log do produtório em n, 1 mais a n. Esse log do produtório vira um somatório em n. E a soma dos autovalores da matriz é o traço, que é invariante, independente da representação que você está colocando na matriz. Né?
dos autovalores é o traço, né? Então isso fica exponencial do traço do log, né? Do log da matriz 1 mais A. Né? E se você tem a sua matriz A sendo infinitesimal, o log de 1 mais A é essencialmente A. Né? Então isso vira exponencial do traço de A. Certo? E com A infinitesimal vira simplesmente 1 mais traço de A. Certo? Então, o determinante desse negócio aqui vira 1 mais o traço dessa matriz aqui, que é a nossa matriz infinitesimal. Né? Então, V4, x' vira 1 mais b' delta x' V4x. Certo? É só contrair os índices um do outro para chegar na mesma coisa. Resultou nisso. Resultou nisso. Mas aqui O traço é você pegar os dois índices, né? Colocar igual, somar. Não é isso? é o traço. Mas o determinante Não. não. A gente partiu do É verdade. determinante. Não, foi isso que eu fiz. Né? A gente partiu do determinante. O determinante não distribui na soma, não, ele distribui na multiplicação. Não é? A soma não. O determinante da soma não é a soma dos determinantes. Enfim. Vamos imaginar a variação da ação, né? Um negócio que eu vou chamar de delta TS, a variação total da ação. Certo? A variação total da ação eu vou chamar assim, integral sobre V'I, V4x', L, filhinha de x, I, V'I, menos integral sobre V, V4x, certo? Então, aqui eu vou substituir várias coisas. Eu vou fazer a minha mudança de variáveis nessa integral aqui de x' para x. Certo? Então vai ter o jacobiano que eu acabei de calcular. E o V' vai no volume anterior. Estou mudando estou supondo que V' é aonde vai esse volume quando eu faço a transformação de x para x', como mudança de variável. Ou quando eu fizer a transformação de volta, eu volto no V' para V. Então isso aqui fica 1 mais V' delta x', V4x, L de filhinha. Você colocou filhinha, não é filhinha. Hã? É filhinha. Faltou falar uma coisa, né? Que eu estou mudando as coordenadas do espaço-tempo, mas eu tenho que, junto com isso, imaginar que eu também vou mudar os campos. Os campos potencialmente podem se transformar. Certo? O que você quer dizer com isso? Filhinha de x é igual ao filho de x mais um certo delta filho de x. Nós estamos fazendo uma transformação interna junto com a transformação do espaço temporal.
Não. De novo. É que essa transformação espaço-temporal, ela vai implicar uma mudança da forma dos campos também. Por exemplo, quando você tem um amigo, né? Amigo x, aluno do mini, amigo x. Bom, essa é uma situação que a gente vai encontrar, né, por aí. A gente tem, por exemplo, o campo eletromagnético, eu tenho que mudar, fazer uma transformação de Lorentz, né, no campo eletromagnético. O que eu obtenho? Eu obtenho também uma mudança de forma no meu campo eletromagnético. Eu tenho a mudança de ponto e a mudança de forma dentro das duas coisas. Tudo bem, só que parece que aqui você estava fazendo só mudança no memoriado, você estava só pegando Não, já pedi desculpa por isso. Eu estou fazendo uma mudança nos pontos do espaço-tempo, aqui, que carrega junto com os campos uma mudança nos campos. Aqui você está pensando, x' ali é lambda mini xi, né? Por exemplo, transformação de Lorentz. Né? O seu campo eletromagnético, seu potencial vetor eletromagnético, transforma como um vetor perante a transformação que muda esse cara que está aqui, que muda o ponto. Isso é um exemplo. Mas no geral, quer dizer, aí eu posso pegar isso aqui e fazer uma coisa semelhante à que eu fiz aqui e encontrar que essa transformação induz uma mudança de forma que é Δμ, por exemplo. Mas eu estou considerando que os campos também vão mudar, tá certo? Deixa eu só escrever isso aqui mais formalmente. É isso mesmo. Vou pensar assim, filhinho de x' sei lá, um D de ΔX, dependente da mudança em ΔX, e J de x. Esse D de ΔX, eu estou me remetendo a essa transformação que eu estou trabalhando aqui. Então, ele tem uma matriz que, na verdade, está representando essa transformação. Eu fizer duas transformações em sequência, né? Isso aqui for um grupo, isso aqui vai ser uma representação desse grupo. Melhorou? Piorou? Está indo. Estou pensando. Para vocês, tá? Sim ou não? Bom, falha minha, terrível, né? Não ter lembrado de falar para vocês que os campos também mudam, os brutos também não. Né? O X muda, ok, mas associado com essa mudança do X, tem uma mudança dos X. Você pode escrever totalmente os x com delta aqui? Sim, eu posso fazer isso. Não é mesmo? Você está embaralhando os campos, é só isso, os componentes dos campos. Você não está mudando a forma de uma função dentro de cada um, você está embaralhando as componentes de um campo que tem isso. Embaralhando as componentes, mas você vê que originalmente esse campo está se transformando também em um argumento. Se ele fosse um campo escalar, esse D seria delta, simplesmente. Mas nem toda transformação sobre os campos você pode dizer que vai ser escalar. Por exemplo, o campo de Dirac, que a gente viu. Né? Então, o campo de Dirac, a gente viu o seguinte, alfa, né? O x' era aquele S, alfa beta, lambda, si beta de x. Lembra disso?
que eu não preparei você. Agora eu estou preparando. Retroativamente, foi mal. A questão é que, tipo, isso aí a gente montou. Só que agora você não fez, faça uma transformação nas coordenadas. É isso lá, o campo se transforma junto. Mas, a princípio, por que o campo se transforma junto? Por que ele não pode só, tipo, é só translador? Fez a translação, transladou todas as coordenadas. Eu estou prevendo essa instância. Tá certo? Eu estou prevendo estou prevendo essa circunstância. Eu tenho bons motivos para prever isso. Eu já tenho o campo eletromagnético transforma assim, o campo de Dirac transforma assim, entende? Desse jeito. Então, assim, a resposta para a sua pergunta é: por que o campo transforma assim? Porque a gente viu que tem que transformar em várias situações, para que eu tenha covariância de Lorentz até dentro do meu sistema. Eu precisei que o AMI se transformasse como um quadrivetor lá atrás. Vi que o AMI se transformava como um quadrivetor. E eu precisei que o psi se transformasse carregando uma representação específica do grupo de Lorentz, que é a representação do espinorial, né? O Dirac. Então eu vou dizer o seguinte: se eu falasse, o campo fica quieto, o campo não se mexe perante essa transformação, você vê, até o campo escalar se mexe. Φ' de x' é igual a φ de x. Tá certo? Mas no campo escalar, φ' de x não é o φ de x. Ele muda de forma, justamente para se adaptar. Né? Então, se eu falasse o campo tem que ficar estático perante essa transformação, que ela é puramente espaço-temporal, eu estaria perdendo coisas muito importantes dentro da minha consideração. Eu tenho que generalizar isso também. Eu tenho que prever a possibilidade do campo se transformar de alguma maneira associada à transformação do espaço-tempo. Certo? O ponto aqui tá bom, não quer fazer isso, não faz, mas olha só o que você vai ter. Você não é obrigado, é verdade. Né? Você não é obrigado. Mas se você prevê que isso aqui possa acontecer, você tem uma gama muito maior de sistemas que você pode descrever. Agora nós vamos usar isso aqui, né? Que o L' de x' é o L' de x, certo? Menos um ΔL de x, onde o ΔL é esse cara que eu calculei aqui embaixo, certo? Então, o L' de x eu vou escrever como L' de φ' de x, onde tem linha no L é no φ, né? Nesse caso. Né? Φ' aí de x, L, φ' aí de x, mais ΔL de x, que é ΔX' de L. Certo? Esse é o primeiro termo desse cara que está aqui. Certo? Eu substituí L' de x' por L' de x mais o ΔL, variação de forma do L. Eu calculei ali atrás. Disso aí eu tenho que subtrair o L, por isso simplesmente. Né?
aí você observa o seguinte, ó. Você tem 1 mais dmi delta x vezes isso, né? Então tem 1 vezes isso, dá o L de fininho, né? Menos o L de φ quando esses dois termos, tá certo aqui, vezes o 1, né? Aí eu tenho o dmi de delta xmi vezes L mais dmi de delta xmi vezes L mais delta xmi dml. Isso, os dois termos juntos dão uma quadra divergência. Dmi de delta xmi vezes L mais delta xmi dml. Tá certo? Esses dois juntos eu posso escrever assim: dmi delta xmi vezes L. Né? Esse primeiro termo é o L' x? É assim? Esse aqui? Não, é assim mesmo. Esse aqui. É, tudo isso. Esse aqui é o L' de x'. Deixa eu ver aqui. L' de x' é L' de x menos delta L de x. A gente usou um truque aqui, né? Acho que está faltando uma L lá em cima. É, acho que só o link falta ali em cima. Faltou uma L na primeira integral. Aqui? Não, isso eu expliquei passando, né? Eu disse o seguinte: o L', onde é que está o linha do L? O linha do L está nos campos, tá certo? O L vai estar variado se você variar os campos. Então, esse aqui é o L' de x', esse cara aqui. Esse cara aqui é o L' de x, tá certo? Então você tem, ó, 1 vezes L, está aqui, esse cara vezes L mais aquele cara vezes L e esgotou o cara todo. Né? Tá certo? Isso que está aparecendo aqui, L' de x menos L de x, é o que você chamaria de delta S. Variação da ação perante a tua transformação. Né? Então, o delta total S é o delta S, né? Mais integral v4 x sobre v dmi delta xi é. Tá certo? Se você impuser que a variação total da ação é zero, né? Você falar isso aqui é zero, então isso aqui vai ser zero, e o que você vai obter é que o teu delta S é igual a menos a integral v4x sobre v dmi delta x vezes zero. Ou seja, a variação de forma da equação é uma quadra de divergência. É a integral do termo de superfície. Então, o fato de você pedir que a variação total da equação seja zero, significa pedir que a tua lagrangiana varie em forma como uma quadra de divergência. Esse é o nosso critério de simetria, né, perante transformações de simetria de espaço temporais. Certo?
expandiu em primeira ordem o L' no L. Só que para você o L' era o L com as linhas do campo. Para depois expandir, ainda tem linhas nos campos. Sim. Continuam tendo. Linhas nos campos. Aquela equação ali, né? L' de x' é o L de x, L' é x, menos delta L de x. Só que na primeira integral está ao lado esquerdo dessa equação, correto? Suponha que você só primeiro faça só a mudança de variáveis. Aí ficaria L' x sem linha. Aí você expandiu isso, porque se a única coisa que você está expandindo aí é o x', né? Você está expandindo o x', o L' continua em cima do L. Você está expandindo o x' nessa expansão. Você fez as duas coordenadas, expandiu na coordenada que não existe mais. Entendeu? Entendeu? Por que eu não peguei isso? Bom, olha só. Aqui eu estou usando um requisito, que é o de que a ação seja escalar. A ação não, a Lagrangiana seja escalar. Né? L' x' ou L de x. Esse é o meu ponto. Né? Quer dizer, se eu substituir x' pela expressão que está colocada aqui, né? A mudança de forma da Lagrangiana, conjugada com uma mudança do ponto x para x', vai me produzir o mesmo resultado original, L de x. Então esse está sendo um critério, vamos dizer assim, certo? Aqui eu não fiz nada, eu só somei e subtraí L' de x, certo? E E aí, substituiu. e aí eu peguei o L' de x menos o L de x, tá certo? Defini isso daí como uma variação de forma da Lagrangiana, delta L de x. Então esse menos delta L de x está aparecendo aqui, né? E aqui aparecendo L' de x. Então isso daqui, essa equação que está aqui, é uma herança direta desse critério que eu estou colocando aqui, mas isso é um critério. Tudo bem. A gente pode dizer, olha, só vou ter uma simetria espaço-temporal se o Lagrangiano for um escalar. Tudo bem. Isso aí, né? Você escreve isso. Depois você pegou essa variação do L e escreveu, né? Em termos de derivados e tal, você fala. Então isso é você. Tem x linha de um lado e não tem x linha do outro. Correto? Nessa equação. De um lado tem x linha, do outro lado não tem x linha. Então isso não é uma expansão. Essa variação aí não é uma variação de primeira ordem de alguma coisa. Não é. Essa aqui? É. Essa aqui é uma variação de forma. L' menos L. Uma variação da forma da Lagrangiana, só que no mesmo ponto x. A gente pode calcular essa variação de forma. Por exemplo, você pega um campo escalar. X' igual a φ de x. Né? Você supõe lá que seu x', né, seja x mais delta x. Você tem φ de x mais delta x. Né? Que é o que você tem desse lado. Isso é o φ de x mais delta x e periferia. Né? Como você está impondo que isso é o φ de x, essa equação que está aqui, né? Você está dizendo que isso é o φ de x, você vai obter φ de x menos φ de x, tá certo? É igual a menos delta x i dφ. Então, essa é a variação de forma do teu campo escalar. Na verdade, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com a Lagrangiana. Né? Você tem uma variação de forma e você pode ver claramente que o que você tem do outro lado é um troço também de primeira ordem. Tudo bem. Perfeito.
Então isso Eu não estou falando da Lagrangiana, isso- estou falando do campo. isso é uma expansão de primeira ordem do x linha. Dentro dessa Lagrangiana com L de linha. Porque eu tenho x linha de um lado e não tenho x linha do outro, entendeu? Você falou que o L é avaliado no x linha igual o L é avaliado no x menos uma. Sim, mas eu fiz a expansão inteira, daí acabou o x'. Não tem mais x' em lugar nenhum. Nem de um lado nem do outro. Tudo bem. Aqui eu fiz a expansão inteira. Ó. Exato. Tudo bem, perfeito. Só que naquela integral, na primeira linha, tem x linha. Certo. Agora olha para essa integral só e faz a mudança de variável. Se você fizer a mudança de variável, Eu propor o seguinte, antes de fazer a mudança de variáveis, né, você identifica esse L' de x' com o L' de x mais o ΔL. tudo bem, mas E aí você faz a mudança de variáveis, porque aí ela vai parecer muito conveniente. Porque você vai passar da variável linha para a variável x, que é a variável da qual agora todo mundo depende. tudo bem. Tudo bem, faz sentido. Mas parece um negócio mágico, né? Que você fez primeiro. Porque se você primeiro trocar essas variáveis, não vai ter nada para se fazer depois, né? Porque não vai ter. Se eu trocar as variáveis pura e simplesmente, Vai desaparecer, vai aparecer aquela determinante, o x, o x' vai virar x, correto? certo? E aí não vai ter como usar mais aquela identidade, porque aquela identidade está em L' x'. Aí vai trocar filhinha de x, né? Vai ter esse jacobiano, filhinha de x, etc. Eu acho que é um outro caminho para fazer a conta também. Não é proibido fazer a conta por esse caminho. Tá, tudo bem, tudo bem. Desculpa. Não tem nada que se desculpar. Talvez a confusão aqui seja minha, apresentar isso aí desse jeito. Talvez a melhor maneira de apresentar seja essa que você está propondo. Pode fazer a conta assim. Você pode fazer a conta assim. Tem que saber assim, se a gente vai chegar nos lugares que a gente quer chegar, só isso. Né? Mas o que você está falando não está errado. É isso mesmo. O ponto é que a gente encontra que se a gente impõe que a variação total da ação seja zero, né, isso significa a variação de forma, né, que você espera que perda a ação, é um termo de superfície. Está de acordo com o que a gente imagina. Quer dizer, a gente não vai ter influência nas equações de movimento, né, de um tipo de variação como essa. E agora a gente está pronto para extrair as consequências, né, do que a gente se propôs a fazer, né? Vamos pensar na variação de forma agora do ΔS. Aí a variação de forma do ΔS vai ser L de filinha menos L de φ. Filinha, você imagina que é φ mais ΔΦ, certo? ΔΦ, variação do campo perante a transformação espaço-temporal. Como eu disse, tem instâncias suficientes para a gente imaginar que essa variação tem que se dar. Então, o que a gente vai encontrar é a mesma coisa que a gente encontrou lá nas simetrias internas, tá certo? Assim, é o DI e DL. DI e C, já estou supondo que eu estou usando as equações de movimento, delta φ C, tá certo? Então, ΔS é isso, e do outro lado, o que está aparecendo? Está aparecendo menos a integral sobre o volume, dentro do volume, d4x, dI, delta xi, vezes L. Certo? Conclusão, essa integral sobre o volume, d4x,
do limite. Isso menos isso tem que dar zero. E, como consequência, isso aqui sozinho tem que ser zero, porque você está integrando o princípio no volume arbitrário. Certo? Então você tem mais uma vez um conjunto de leis de conservação. Quantas leis de conservação você vai ter depende do número de parâmetros que a tua transformação espaço-temporal usa para ser caracterizada. Certo? A gente vai ver exemplos, né, da próxima vez. Meio-dia 5, na hora de parar. Né? A gente vai ver exemplos da próxima vez, exemplos importantíssimos, que são os exemplos das translações espaço-temporais, né? E o exemplo das transformações de Lorentz, certo? Simplesmente. Então, vamos ver o que se conserva, né, agora, do ponto de vista relativístico, covariante, em função dessas coisas tão básicas, né, que são simetria de translações e simetria de Lorentz. Certo? Há coisas importantíssimas se conservando. Ok?